Boa noite, queridos confrades, queridas confreiras, amigos queridos, amigas queridas. Sejam bem-vindos a mais uma live da nossa amada Academia de Letras, Ciências e Artes de Ponte Nova, Alepom. Fiquem à vontade e distraiam bastante essa noite e continuem nos prestigiando. Agradecemos a presença de todos. Boa noite, um grande abraço. Boa noite. Dentre os dons que a natureza concedeu ao homem, o falar é uma verdadeira dádiva dos céus. A mente concebe, assimila e projeta. A palavra exalta, comanda e executa. Através desse epígrafo do livro Otimismo em Gotas, cumprimento a cada um em nome da Alepom, Academia de Letras, Ciências e Artes. Eu sou Lindaura Primavera, chefe de protocolo da mesma. Boa noite a todos. Com a palavra, Esther Trindade. Começamos o ano de 2021 com muita esperança de dias melhores e com um projeto novo, a realização de lives. Contamos com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo através da Lei Aldir Blanc. Nesta live, iremos apresentar obras dos acadêmicos Esther Trindade, Vilma Quintiliano e Maria Catarina dos Reis Foz. Teremos também a participação de convidados, Graça Bigon Sanches e a dupla musical Gorete e Luimar, e também Luiz Raimundo. Eles são parceiros fortes da Alepom, acompanham e participam de nosso trabalho há tempo. Uma dupla que já está fazendo sucesso e nos orgulha muito. Mãe e filho. Temos o prazer de apresentar nesta live Gorete e Luimar. Sejam bem-vindos à Alepom. A nossa entidade agradece. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantado com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo viver
da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é o fardo que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude tá em casa guardado por Deus, contando fio metal. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Passo a palavra para nossa acadêmica Esther Trindade. Boa noite a todos. Ponte Nova traz arraigada em suas entranhas a literatura. A pesquisa feita pelo acadêmico historiador Luciano Sheik sobre a literatura em Ponte Nova data de 1886. Um legado de valor inestimável que merece louvor. Mas se não há quem recolha e cuide dessas memórias, tudo pode se perder. A Alepom foi criada nessa perspectiva: cuidar, divulgar e promover a cultura, valorizando o passado e descobrindo novos talentos, sempre buscando incentivar a leitura e a escrita. Maria das Graças Vigon Sanches é um novo talento descoberto através do concurso Professor Mário Clímaco. Venceu vários concursos e pretende lançar um livro brevemente. Aguardem! Hoje ela vai apresentar o patrono e as obras da escritora Vilma Quintiliano. Boa noite. Vou apresentar para vocês a biografia da acadêmica Vilma Maria Quintiliano de Oliveira. Vilma Maria Quintiliano de Oliveira nasceu em Ponte Nova, Minas Gerais. Professora, funcionária pública estadual, aposentada do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, IPSENG. Graduada em Contabilidade pela Faculdade de Ciências Contábeis de Ponte Nova e pós-graduada em Gestão Estratégica de Equipes. Integra a Academia de Letras, Ciências e Artes de Ponte Nova desde 2007. Foi chefe de protocolo de 2008 a 2010. Coordenadora de projetos culturais e presidente da Alepom durante 2 mandatos, em 2010 e 2012. E depois, 2012 e 2014. Foi vice-presidente da Alepom em 2015, 2016, 2017 e 2018. É autora do livro Revoada de Versos, livro de poesias.
O Casarão, contos. Gerão, romance. As cores das linhas do tempo, poesia. Participou da segunda antologia da Le Bon em 2009 da coletânea O Livro das Aldravias, 2012. O Livro das Aldravias, 2013. O Livro das Aldravipeias, 2014. O terceiro Livro das Aldravias, 2015. Coletânea Lançador de Nuvens, 2015, Alpas 21. Coletânea Primavera 2016, Antologia Del Celce 2013 e Antologias da Le Bon 2014. É membro efetivo da Sociedade Brasileira dos Poetas Aldravianistas, sócio correspondente da ALACIB, e foi, em 2018, acadêmica honorária da ACLA, de Manhuaçu. Recebeu mérito legislativo na área social da Câmara Municipal de Ponte Nova em 1998, com o troféu Prêmio Cheleco, na categoria Literatura 2012, e Medalha de Mérito Cultural Acadêmico Escritor Jorge Amado, do Instituto Brasileiro de Culturas Internacionais, Rio de Janeiro. Honra ao Mérito, Educação e Cultura, Embrach, Minas Gerais, e ALACIB, Minas Gerais, e AUCLA, Minas Gerais. Mérito Cultural na celebração da 4ª Semana Luso-Brasileira de Arte Aldravista, organizado pela ALACIB e pela Aldravia, Letras e Artes da Academia Portuguesa de Ex-Libris, e Academia de Letras e Artes de Portugal, e Academia Internacional de Heráldica, que é a Delegação de Portugal. Participou do concurso literário da Academia Internacional de Artes e Ciências, recebendo destaque literário 2014 e 2015. Participou da Comissão de Avaliação de Projetos do Edital Financiamento Municipal de Ponte Nova em 2014 e 2015. Participou em 2014 na Semana de Aldravias em Portugal e Espanha, organizado pelos escritores aldravianistas de Mariana. Na oportunidade, foi divulgado o livro A História da Literatura em Ponte Nova. Falando da protonesse da Vilma Quintiliano, que é Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz foi uma tradutora, romancista, escritora, jornalista, cronista e prolífica, e importante dramaturga brasileira. Autora de destaque na ficção social nordestina. Foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras em 1977. Foi a primeira mulher galardoada com o Prêmio Camões. A Raquel de Queiroz nasceu no dia 17 de novembro de 1910, Fortaleza, Ceará. Faleceu no 4 de novembro de 2003, no Leblon, no Rio de Janeiro. Seu cônjuge foi Oíma de Macedo, 1940 a 1982, e José Alto da Cruz Oliveira, 1932 a 1939. Filhas: Clotilde de Queiroz Oliveira. Prêmios: Prêmios Camões, Prêmio Machado de Assis e Ordem de Mérito Cultural. Vou declamar para vocês um poeminha da Vilma, que na verdade não é um poeminha. Ele é tão pequeno, mas é extenso em sua interpretação, e chama-se Carolina. Sentada na praça, um pouco sem graça, me pede um abraço, quase me amassa de tanto apertar.
Eu levo Carolina para uma casa cheia de flores. E no meio dos versos, sua vida agora é suspirar de amor. Passo a palavra para Esther Trindade, para que ela faça a apresentação de nossa acadêmica, Catarina. Maria Catarina dos Reis Foz, natural de Ubá, nasceu em 11 de março de 1946, mas é são geraldense por adoção. É formada em magistério de 1º grau. Obras literárias. Participou do primeiro Poetizando a Vida, concurso de poesias realizado pelo Centro Cultural e Museu Ferroviário, maio de 95, de São Geraldo. Teve seu trabalho, A Louca, classificado em 1º lugar, e Da Minha Janela, obteve menção honrosa, tendo sido publicados nos respectivos jornais Olho Nele, da Superintendência Regional de Ensino de Ubá, Folha de Ponte Nova, Jornal do Aposentado, da Associação dos Aposentados da Rede Ferroviária Federal, A Imprensa, de Visconde do Rio Branco, nas antologias da Alepom, nos livros 1 e 2 das Aldravias de Mariana, Minas Gerais, na Vivara Editora Nacional Poesia Livre, no Concurso Nacional Novos Poetas, Antologia Poética e Antologia Nacional Poesia Agora. Tem um livro publicado, Fragmentos de Vida, já em 2ª edição. Ocupa a cadeira número 20, seção 1, Poesia. Patrono José de Alencar. Tomou posse em 13 de junho de 96. Com a palavra, a nossa acadêmica, Catarina, que vai apresentar as suas obras. Gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre José de Alencar, um dos escritores mais apreciados antigamente. Hoje pode até ser considerado ultrapassado, mas é um dos mitos da literatura brasileira. Tinha um palavreado antigo, à moda antiga, muito interessante, considerado floreado, mas muito bonito. Na época da minha mocidade, juventude, li muito José de Alencar. Nós passávamos as férias lendo José de Alencar, Machado de Assis, Monteiro Lobato, essa turma dos antigos. E José de Alencar sempre me encantou. Eu achava que nós tínhamos assim, alguma coisa em comum. Por exemplo, ele viveu na época da ferrovia, do início e o desenvolvimento da ferrovia. Então, eu costumo dizer que como ele viu nascer da ferrovia, eu nasci no apogeu da ferrovia e vi a ferrovia desaparecer. Ele foi também um dos maiores escritores sobre os nossos índios brasileiros. Eu tenho um respeito muito grande pelos nossos indígenas, porque são eles os verdadeiros donos da terra. E ele sempre exaltou o indígena brasileiro. A sua trilogia indianista, onde ele fala nos romances o Guarani, Iracema e o Birajara, sobre os hábitos e costumes dos nossos indígenas. A obra de José de Alencar é muito vasta. Ele descrevia minuciosamente todos os detalhes da nossa terra brasileira. Era um encantado pelas nossas paisagens, pelos nossos habitantes primitivos. Político, porque era filho de político, a casa sempre cheia dos grandes políticos da época. Ele, que viveu de 1829 a 1877, foi um período áureo da regência, né? Então, ele
vivia entre políticos. Não poderia ser diferente. Ele tinha uma veia política também, embora não deixasse de lado o romantismo, a parte social da nossa terra. Tanto que em seus livros ele exalta fortemente os conflitos sociais. Os índios, dóceis e afáveis, têm que gritar em busca de espaço deles tomado. O negro não consegue impor-se socialmente. Então, a obra de José de Alencar é uma obra que não fica fora de moda nunca. A gente vê hoje escritores mais modernos, temos vários, muito bons, mas a gente vê também muita coisa ruim. E a mocidade de hoje não tem conhecimento porque não tem mais paciência para ler os grandes escritores da nossa literatura mais antiga. Ele sempre foi moderno. Não se limitou só à escrita sobre a nossa terra, mas também a obra dele foi de uma proporção tão grande que se tornou assunto para peças teatrais, porque ele também andou escrevendo, para cinema, né? São obras que se tornaram muito atuais. Ele, além de ter contado fatos históricos em vários de seus livros, seus romances, ele escreveu também sobre os modos da sociedade de antigamente. Tem um palavreado tudo de acordo com a época, o que eu acho muito interessante. São livros que a cada vez que a gente lê, a gente descobre alguma coisa a mais sobre a filosofia de José de Alencar. Muito interessante, muito interessante. Ele foi, inclusive, comentado por muitos escritores, como Manuel Bandeira, que durante o centenário de Iracema, Manuel Bandeira escreveu um louvado do centenário de Iracema, que foi assim, muito interessante, muito bonito. Isso mostra que a obra dele é uma obra de peso, principalmente para aquela época. Manuel Bandeira dizia: e o mito ainda está tão jovem, qual quando criou Alencar. Debalde sobre ele chovem os anos, sem o alterar. Nem uma ruga no canto dos olhos de moço brilho. Louvo o Padre, louvo o Filho e louvo o Espírito Santo. E termina citando ainda sobre esse poema: sou assim por vício inato, ainda hoje gosto de diva, nem não posso renegar. Peri tão pouco índio é fato, mas tão brasileiro, viva, viva José de Alencar. Isso mostra que a obra de José de Alencar encantou e encanta até hoje. É uma obra que a gente não se cansa de ler. O Guarani é a mais famosa, onde ele descreve a paixão do índio por uma bela moça. Peri, o índio famoso, né, do livro, tem um sentimento culto, específico, de idolatria fanática, no qual não entrava nenhum pensamento de egoísmo. Era um sentimento puro. Não é o amor que se canta hoje. Era um amor à moda antiga.
tenho que lembrar também que os romancistas dessa época, de José de Alencar, tem toda um diferencial das escritas de hoje. Nós vamos ver que as roupas longas, o corpo todo coberto, davam margem apenas à imaginação. Ver o tornozelo de uma donzela, ver as mãos de uma donzela, principalmente os braços nus, era algo fora do comum. Não existia naquela época. As mulheres usavam trajes muito comportados, roupas longas, mangas compridas, luvas. Era aquele vestuário todo antigo. Então, era apenas eram insinuações. E aquilo parece que despertava mais, aguçava mais o palavreado, a oratória, a literatura era feita baseada em suposições. Isso era muito interessante porque notava-se que eles eram mais puros, como hoje a gente vê, a literatura vai muito já direta. E José de Alencar, a época dele, fazia mais rodeios, é uma leitura mais romanceada, uma leitura mais leve, mais suave. Muito bonito. Todos os livros de José de Alencar. Gosto muito do Guarani. Gosto muito. Vejo, foi também o livro, o romance dele, onde baseei o meu elogio quando tomei posse na academia, onde eu falei que a minha primeira fase de encantamento deu-se quando, nos meus 16, 17 anos, iniciava os estudos de literatura, comuns no ginasial e no magistério. A idade sonhadora fazia-me ver um José de Alencar deliciosamente romântico, quando descrevia sob meus olhos ávidos por saber mais e mais sobre o amor maravilhoso entre Cecília e Peri, no seu grande clássico. Em sua linguagem lírica, ele descreve a paixão do índio pela bela moça. E, em Peri, o sentimento era um culto específico de idolatria fanática, no qual não entrava pensamento, um só pensamento de egoísmo. Amava Cecília, não para sentir o prazer de ter ou qualquer satisfação, mas para dedicar-se inteiramente a ela, para cumprir o menor dos seus desejos, para agradá-la em todos os sentidos, evitar que a moça tivesse um pensamento que não fosse imediatamente realidade. Era um amor que hoje é difícil de encontrarmos. Hoje somos mais consumistas, somos mais imediatistas, somos mais da hora, né? Então, completamente diferente, né? O século XVIII, século XIX, do século XXI. Né? Hoje tudo é para ontem. Nós vamos ler, nós não queremos leituras que nos façam tomar um tempo maior quando nós temos para ler outros escritores que com meia dúzia de palavras já disseram o que queriam. José de Alencar floreava bastante, era muito interessante para nós daquela época. Né? O cearense José Martiniano de Alencar, nascido em 1º de maio de 1829 em Messejana, já me passava ideias mais fortes e nacionalistas.
Sua obra diversificada nos mostra as várias faces de seus romances, mas tendo como tema a sociedade carioca da época. As intrigas amorosas, a desigualdade econômica, sempre se fechando com um final feliz. O amor prevalece, como em 5 minutos, a Viuvinha, Lucila, Diva, Senhora. Contou também fatos históricos, como nas Minas de Prata, onde descreve os metais preciosos que eram procurados. Mostrou o regionalismo sertanejo gaúcho, descreveu as fazendas no tronco do Ipê, e o apreço muito grande pelos indígenas, o Guarani, nos livros, né, nos romances o Guarani, Iracema, Birajara, que é a trilogia indianista dele. Mas ele não tinha uma prosa muito interessante, porque no livro Iracema, que é considerado uma prosa poética, é de um lirismo muito bonito, muito forte, onde ele fala: verdes mares, bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frontes da Carnaúba. Verdes mares que brilhais como líquida, verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiros. Serenai verdes mares e alisai docemente a vaga impetuosa, para que o barco aventureiro manso resvale à flor das águas. No capítulo 1, ele traz verdadeiros versos, né? São mais versos do que uma narrativa. Gosto muito. Toda vez que leio, eu me deparo com uma imagem diferente de José de Alencar. Não acho que seja ultrapassado, porque quando ele fala da moral, da ética, que ele critica a sociedade carioca, onde viveu muitos anos, no meio da aristocracia, eu vejo que são os problemas que nós temos hoje. Os nossos índios massacrados, deixados à míngua praticamente, né? Abandonados a toda sorte de doenças e maus exemplos, né? Sendo explorados. Nós vemos hoje a exploração mineral em terras indígenas, as madeireiras, né? E José de Alencar já falava sobre tudo isso. Ele já defendia os índios. Eu acho que, por isso, ele não é nunca ultrapassado. Ele é sempre moderno, até que consigamos vencer todos esses problemas sociais. Por enquanto, ele está atualíssimo. O José de Alencar, dona Catarina, ao ver da senhora, ele é um romancista ou um poeta? Ele é romancista dos melhores e poeta. Porque, à medida que a gente vai buscando conhecer José de Alencar, a gente vê que José de Alencar, além desses romances com essa preocupação social, que é onde ele descreve o comportamento da sociedade brasileira à época, ele também mostra que o problema do negro, ele mostra o problema do índio, mostrando tudo isso, né? Ele fez também poesias. Muitos versos, às vezes muito longos, versos de amor, versos com ternura, né? Então, ele não é apenas um romancista, ele é também um poeta. Eu acho que poucos conhecem
os versos de José de Alencar. Vou ler aqui 1 ou 2 para que vocês tomem conhecimento e vejam que ele também era um bom poeta, né? Mas é um lado mais desconhecido dele. Zelos foi publicado no Rio de Janeiro em 1889. São versos tirados da internet. Zelos. Tenho ciúme do ar que gira e que respira o teu perfume. Tenho ciúme da luz que bebe nos teus olhos, deve o brando lume. Tenho ciúme desse retiro que ouve o suspiro do teu queixume. Tenho ciúme da flor, Senhora, que em ti adora celeste nume. Tenho ciúme de quanto existe, que me fez triste e me consome. São versos de José de Alencar. Extremamente românticos. Muito. E num palavreado do nosso português antigo. Outra aqui também que eu gosto muito. Decepção. Adeus. Para sempre adeus. Vou-me de ti. Fique em paz. Volva o riso aos olhos teus. Não te verei nunca mais. Adeus. Para sempre adeus. Nem que teu semblante puro perpasse ante os olhos meus, não te verei, eu juro. Adeus, para sempre adeus. De minha alma a luz cegaste, a virgem dos sonhos meus, tu brincaste, atrocidade. E errei aqui. Ótimo. Decepção. Adeus, para sempre adeus. Vou-me de ti, fique em paz. Volva o riso aos olhos teus, não te verei nunca mais. Adeus, para sempre adeus. Nem que teu semblante puro perpasse ante os olhos meus, não te verei, eu juro. Adeus, para sempre adeus. De minha alma a luz cegaste, a virgem dos sonhos meus, tu brincando atrocidade. Adeus, para sempre adeus. Encantos que me levaram, tua beleza perdeu-os, que olhos doutrem profanaram. Adeus, para sempre adeus. Foste um anjo, uma visão, agora aos olhos teus, sombra és tu de uma ilusão. Para sempre adeus. Repousa quem fui no que sou em paz. Lê nesta fronte que lousa, morreu sua alma, aqui jaz. José de Alencar. A senhora poderia falar um pouco, Dona Catarina, a respeito das suas obras e das obras que a senhora participou na LEPON nesses anos? Afinal de contas, quantos anos a senhora é acadêmica? Eu tomei posse em 76. Em 96. 96. 96. A senhora é da primeira turma. Sou. Eu tenho poemas publicados desde a primeira antologia. Eu participei da primeira, da segunda, da terceira e também das aldravias. Aldravias é uma modalidade nova da nossa literatura genuinamente brasileira, aldravias. Participei das aldravias 2 e 3 de Mariana. Sim, aldravias 2. 2 e 3. O concurso de poesia livre do Concurso Nacional de Novos Poetas em 2017, tem poema publicado. Sim. Poesia Agora, a edição de outono 2018, da editora Benfazeja. Este aqui eu tenho um carinho muito especial, que foi a minha primeira publicação de algum verso meu, que é o Poetizando a Vida, um concurso de poesias feito
na casa onde eu vivi, em São Geraldo, a Casa de Estação, que se tornou Centro Cultural e Museu Ferroviário. Houve um concurso literário e eu fui classificada em primeiro lugar. Merece ser reeditado. Ah, não, é só uma poesia ali. Ali é um compêndio com vários, né? E esse meu livro, que eu dei o título de Fragmentos de Vida, que foi o que eu vim escrevendo ao longo dos anos. Tive o prazer de ler. Pois é, graças a Deus, é um livro que eu dediquei a São Geraldo, onde eu comecei, né, praticamente, depois Ponte Nova, onde vivo, e a minha família também tem aqui alguns versos. E um carinho muito especial por esse aqui, que foi um livreto feito para um encontro de família, onde eu mostro todo o meu carinho, toda a minha admiração pela ferrovia. Esse livro eu dei o título de E o Trem Sumiu. Para brilhantar mais um pouco a nossa live, mais um número musical com mãe e filho, Gorete e Luimar. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga, Avenida São João, é que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi da dura poesia concreta de suas esquinas, da deselegância discreta de suas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, e só quando cruza Ipiranga, Avenida São João, quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto, chamei de mau gosto, que vi de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E fosse um difícil começo, afasto que não conheço, e quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade, porque és o avesso do avesso, do avesso do avesso, do povo oprimido nas silas, nas vilas, favelas, a força da grana que ergue e destrói coisas belas, da feia fumaça que sobe, apagando as estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de cantos espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva, Panamérica de Áfricas utópicas, túmulo do samba mais possível, novo quilombo de Zumbi, e os novos baianos passeiam na tua garoa, e os novos baianos te podem curtir numa boa.
Parabéns e obrigado. Continuando com Graça Bigon, que irá ler a biografia de Esther Trindade. Esther Alves Magalhães Trindade, natural do Vale do Jaíba, Matias Cardoso, Minas Gerais, nasceu em 16 de setembro de 1956, graduada em Letras, licenciatura curta pela Universidade Católica de Minas Gerais, licenciatura plena, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Formiga e pós-graduada em Letras, Faculdades Integradas de Jacarepaguá. É autora dos livros Rompendo o Lacre, Vida, Linhas e Pontos e Tessituras. Organizou um livro de receita de José Nogueira, Bambu, Le Chef, Fantastique da Cozinha Pontinovense. Participou dos livros de Aldravias e Aldravipeias de 2015 a 2018, publicados em Mariana pela SBPA. Como professora de língua portuguesa, em 25 anos, ocupando 2 cargos paralelos, caracterizou sua vida e atuação pela criatividade de trabalhar a arte de escrever com seus alunos, sempre investindo no desenvolvimento das produções orais e escritas, como expressão da arte de comunicar. É membro da Academia de Letras, Ciências e Artes de Ponte Nova e ocupa a cadeira número 29, seção Poesia. Obrigado, Graça. A palavra é sua, Esther. Vou apresentar o meu patrono, Paulo Menotti Del Picchia, paulistano, nascido em 1892, Itapira, São Paulo. Viveu em cidades do interior mineiro e paulista, onde se educou e iniciou sua carreira literária. Foi fazendeiro, diretor e colaborador de vários jornais e revistas, além de editor, industrial, banqueiro e deputado. Membro da Academia Brasileira de Letras. Escreveu romance, teatro, crônica, contos, novelas e literatura infantil. Foi o pioneiro do movimento de 1922. Destacou-se como poeta. Algumas obras: Poemas do Vício e da Virtude, Moisés, Máscaras, Chuva de Pedra, República dos Estados Unidos do Brasil, Deus Sem Rosto, Juca Mulato. Foi o poema que o consagrou em nossas letras. Juca Mulato, Máscaras, A Semana Revolucionária, O Deus Sem Rosto, Poemas Sacros e Juca Mulato, o pioneiro. Vou falar sobre minhas obras. Comecei a escrever quando estava ainda estudando, fazendo redações. Tive o privilégio de ser aluna de Dona Laene e ela nos ensinava com alegria e muita criatividade. As palavras iam brotando e escrevia sempre. O hábito de escrever ajudou-me muito durante a minha trajetória de vida. Foram muitas as vezes que eu usei esse recurso para aliviar o espírito. Escrevia e guardava. Era o meu segredo para viver melhor. Quando me aposentei pela primeira vez aos 42 anos, fui realizar o meu primeiro sonho de vida, que era pintar paisagens e borboletas. Estudei um tempo com o professor e artista plástico Marcos Lima. O tempo passou e um certo dia me vi inspirada naquela tela que havia feito há bem tempo. Era a metamorfose da borboleta. Ela havia passado por todas aquelas fases de crescimento e, rompendo o casulo, voava livremente. Fui transportada para aquela tela e, num flashback, percebi o quanto havia amadurecido. Como aquela borboleta, me senti livre e resolvi abrir o meu baú de memórias. Foi o meu primeiro livro, Rompendo o Lacre. Quando o Luciano falou sobre a literatura como forma de equilíbrio, lembrei-me desse tempo. Aqueles segredos escritos foram a minha tábua de salvação. Esse livro
é a prova viva do poder da arte de escrever. Vou ler o trecho de abertura do livro. Nossa vida é como a natureza, é dividida em estações. Ora estamos no outono, ora no inverno ou verão, e até mesmo numa linda primavera, nem que seja por um momento. Assim nasceu esse livro, de acordo com a estação da vida. Vida, linhas e pontos. Minha segunda obra, São Crônicas. Esse livro foi inspirado na coluna mensal que escrevo no Palavra e Ação, o informativo mensal da Paróquia Santíssima Trindade. Fiz um poema para descrever o livro. De ponto em ponto, unindo partes até o arremate. Pura arte que dá sentido ao existir. Somos assim. Queremos, buscamos. Criando laços, encontramos-nos, enfim. Mais uma obra, Tessituras. Esse livro é uma extensão dos anteriores, Rompendo o Lacre e Vida, Linhas e Pontos. Continuo rompendo lacres, tecendo traçados e linhas da vida, sempre em busca de um arremate. Dessa vez estendendo em particular para meu pai, Juvenil Magalhães, que deixou um legado de história de vida que merece ser registrado e passado a outras gerações que não tiveram oportunidade de conviver com ele. Em verso e prosa, ou desvelando a memória. Nos versos e reversos da vida, a história continua. Esses são livros de aldravias e aldravipeias. Uma nova forma de poesia criada em Mariana por alguns escritores. Participei de uma oficina e escrevi algumas aldravias em parceria com eles. Um trabalho que me deixou plenamente realizada foi a organização de um livro de um grande amigo, conhecido pela maioria dos pontinovenses, José Nogueira, mais conhecido como Bambu. Um dia percebi que não poderia deixar morrer suas memórias e resolvi fazer um livro para dar-lhe de presente de aniversário. E assim fiz. Reuni todo o material que ele tinha. Conversamos muito, escolhemos o que seria acessível para todos que se interessassem pela culinária. Conversei com algumas pessoas que conviveram com ele e todos colaboraram para que o livro fosse de fato um grande feito e contemplasse a trajetória de vida desse grande homem, fisicamente e moralmente, uma pessoa maravilhosa. Destaco aqui os colaboradores: professor Marcos Lima, que gentilmente fez a capa do livro, Maura e Humberto, que escreveram o prefácio, Laene Teixeira Mussi, que escreveu um belo depoimento, meus vizinhos e amigos que deram todo o apoio para a realização e apresentação da obra. Houve alguém muito especial nesse processo, que tornou possível a expansão dessa memória, Luiz Raimundo. Sem ele, essas memórias tão bem organizadas já teriam caído no esquecimento. E eu escrevi um poema que resume toda a minha história de vida. No tear da vida, fios se entrelaçam tecendo a história. A tessitura começa lá no Vale do Jaíba, em 1956. Um fio desenrola-se à procura de um arremate. Agora, em 1960, em Ponte Nova. O tear não para. O fio segue seu ritmo. Ora arrebenta, ora se embola, formando nós. Desatados os nós, o fio continua, criando laços, entrelaçando memórias. A palavra toma forma, traz sentido e faz sentir. O fio dança e celebra a tessitura da vida. Tenho aqui também alguns trabalhos que fiz com professores em Ponte Nova. Alguns prefácios, participação nessa antologia do SEC,
oficina de classificados poéticos que fiz na Alepon em algumas escolas. Inclusive essa traz uma carta muito linda de professor Kleber Rocha, que eu ainda não conhecia nessa época. E aqui outros trabalhos também. Esse é um prazer muito grande que tive de trabalhar e receber de presente esse livro de Pedro Bandeira. Escrevemos uma carta para ele, meus alunos, e ele escreveu para a gente. Tem aqui também umas cartas que eu recebi da África, que eu fiz um trabalho com os alunos, escrevendo cartas para um amigo meu que estava na África. Durante 2 anos nós escrevemos cartas para ele. E todo mês ele respondia as cartas de todos os alunos. A gente reunia para ler essas cartas. Trabalho muito gratificante, muito importante para as crianças, né? Conversarem com outras pessoas. Luiz Raimundo, agora a palavra é sua. O livro Le Chef Fantastique, da cozinha pontinovense, permanece ainda uma obra inédita em Ponte Nova. Um livro que trata de culinária e eu, sinceramente, não conheço nenhum precedente, nenhuma outra obra igual em Ponte Nova. Esse livro traz receitas do mestre José Nogueira, nosso querido Bambu, que durante muitos anos militou nos restaurantes de diversas cidades e nos seus últimos anos, muitos anos, foi em Ponte Nova, no restaurante do Pontinovense Futebol Clube, antes de ter passado pelo restaurante Joilândia. E esse livro só veio à tona graças ao trabalho incansável de Esther Magalhães, seu trabalho de garimpagem, longas entrevistas com o mestre Nogueira, e a sua dedicação a esse livro. Obra da qual eu tenho orgulho de ter participado, de fazer com que ele viesse à luz. É uma obra essencial para quem gosta de cozinha. É uma obra esgotada, infelizmente, mas quem tem hoje em sua biblioteca, ou melhor, em sua cozinha, uma relíquia, porque é impressionante as receitas que ali trazem, de molhos, carnes, massas, e só quem tem sabe o valor que pode dar a essa obra. Então, como eu disse, foi um trabalho fantástico da Esther Magalhães, e eu tive o prazer de, juntamente com ela, trazer à luz essa obra, e da qual fizemos um lançamento muito bonito no Pontinovense Futebol Clube, que era o restaurante onde até muito pouco tempo antes do lançamento ele trabalhava. É isso aí. Sucesso a Esther, que outras obras venham. Fechando com chave de ouro a dupla Gorete e Luimar. Obrigado a todos que nos acompanharam. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de as nuvens lá no mataborrão do céu chupavam manchas torturadas que sufoco louco. O bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil pra noite do Brasil que sonha a volta do irmão do enfio, com tanta gente que partiu.
passo dessa linha, pode se mais.